Olá, hoje iremos falar sobre vício em pornografia. Nunca tivemos numa era onde que o acesso à pornografia foi tão evidente. Muitos jovens estão sendo acometidos todos os dias com a pornografia. E a pornografia tem invadido os lares cada dia mais cedo. E eu estou fazendo esse vídeo até porque eu tenho atendido pessoas e crianças, adolescentes de 12, 13, 16 anos que estão sendo acometidas, além de alguns casais e alguns homens que estão enfrentando esse vício. Cerca de 22 milhões de brasileiros em 2020 admitiram que são viciados em pornografia. E desses 22 milhões, 76% são homens e 24% são mulheres que se dizem viciados. E quando eu digo viciados, são pessoas que assistem uma ou mais vezes ao dia uma cena pornográfica, um filme, um momento pornográfico, onde que ela pega aquele momento e simplesmente deixa que aquele prazer imaginário entre na vida dela. E muitas vezes a gente para entender a função cerebral em cima da pornografia, como que ela funciona. Quando a gente acessa a pornografia, aciona ao mesmo tempo um sistema de dopamina, que ela traz o prazer imediato. A dopamina ela é acionada. E quando aquela pessoa está assistindo a pornografia, aquele prazer ele é iniciado naquela pessoa. Então ela assiste, tem um momento de prazer e também logo depois de ter aquele momento de prazer, o que acontece muitas vezes? Muitas delas se sentem culpadas, se sentem que estão fazendo alguma coisa errada, se sentem ressentidas, têm medo. Por quê? Porque aquela dopamina que ela subiu ao auge, ela cai também ao mesmo tempo. Então traz aquele sentimento, sabe, de que eu estou fazendo alguma coisa errada. E muitos especialistas, até foram feitos alguns testes na Universidade de Cambridge que analisaram grupos de pessoas que assistiam pornografias e grupos de pessoas que não assistiam pornografias. E foi evidenciado que as pessoas que assistiam pornografia, elas tinham 2 vezes mais a eliciação de dopamina no seu organismo do que pessoas que não assistiam. Ou seja, aquela dopamina daquela pessoa ela era muito mais acionada. Então, o que vai acontecendo na nossa função cerebral em relação a isso? Quanto mais a gente vai assistindo a pornografia, o indivíduo que assiste a pornografia, ele vai sendo eliciado com dopamina, ou seja, o prazer vai sendo elevado, E a dopamina, ela é considerada totalmente a vitamina do prazer. Ela é conhecida como a vitamina do prazer. É a mesma coisa quando você está com a vontade de comer chocolate e você vai lá e come, você sente aquele prazer. Muitas vezes é a dopamina que está fazendo isso. E a pornografia, ela é comparada ao álcool e às drogas. Sim, o efeito dela é muito parecido e o vício dela também é muito semelhante. E infelizmente esse vício tem acabado com muitas famílias, tem acabado com muitos indivíduos que são acometidos com esse vício e acabam, primeiro, tendo as suas disfunções racionais totalmente erradicadas, ou seja, aquela pessoa ela não consegue mais discernir o que é real do que é o imaginário, ou seja, ela começa a confundir que aquela pornografia que ela está vendo é algo real e às vezes ela quer projetar no seu parceiro, às vezes ela quer olhar e falar assim, opa, peraí, eu assisti aquilo e quero fazer aquilo com o meu parceiro, e quando ele vai fazer, ele não tem o mesmo prazer. Por quê? Porque são atores fazendo, são pessoas que estão encenando para
mostrar que aquilo está dando prazer para aquelas pessoas. Então aquela pessoa ela começa a trazer uma insatisfação dentro dela. Ela começa a trazer uma coisa que a gente chama de anedonismo, que é o quê? Aquela pessoa ela começa a assiste pornografia e vai passando de estágio em estágio. Ou seja, ela começa em uma pornografia leve, daqui a pouco ela está numa pornografia um pouquinho mais pesada, daqui a pouco ela está numa pornografia mais hardcore, daqui a pouco aquilo não satisfaz mais ela. Então ela fica tentando satisfazer um prazer que nunca é satisfeito. Então ela cinge e não tem um discernimento mais do que é real e do que é imaginário. E muitas vezes essa tentativa de projetar esse imaginário no real com um parceiro ou consigo mesmo acaba causando fins de relacionamentos, fins de casamentos, sabe? Aquela pessoa ela começa a ter uma dificuldade na sua ereção, porque isso vai atingindo o físico dela, vai tendo ansiedades assíduas, vai levando em muitos casos até a depressão. Sim, o vício em pornografia muitas vezes leva a pessoa a chegar à depressão, porque aquilo começa a ser tão iliciado dentro do organismo dela, dentro do cérebro dela, que ela acaba não tendo mais discernimento do que é real e do que é imaginário. E acaba trocando tempos com pessoas, acaba se afastando, se isolando socialmente para poder estar na pornografia e tendo aqueles prazeres imediatos. E isso tem acabado com uma geração de pessoas. E muitas vezes as pessoas vêm ao consultório e perguntam, mas como eu posso me libertar? Como eu posso sair da pornografia? Cara, meu casamento está acabando, olha, minha vida está acabando. Hoje mesmo eu atendi pessoas que trouxeram essa demanda. E eu quero dar alguns passos práticos. O primeiro, identifique os gatilhos que traz essa iniciação à pornografia. Muitas vezes é sites, muitas vezes são redes sociais, muitas vezes é uma imagem, muitas vezes é aquela série que você está assistindo e te instiga, te traz aquela pulsão que faz que você automaticamente canalize aquilo à pornografia. E vai aumentando e vai iniciando o seu vício. Ou seja, você vai estimulando o seu vício. Então, quando eu identifico o gatilho, eu começo a alterar. Opa, peraí, identifiquei o gatilho. Eu sei que é aquilo que está me afetando de uma certa forma e está iniciando o meu vício. Eu começo a trocar. E quando vem aquela pulsão, quando vem aquele desejo de você assistir pornografia, você canaliza essa pulsão para uma atividade física, para uma leitura, para uma meditação, até para um banho que faz o seu corpo, um banho gelado faz o seu corpo relaxar e trazer de volta, porque ele vai estar de uma certa forma procurando essa dopamina. Então você vai canalizar para que o seu corpo, de uma certa forma, entenda que ele pode ter esse prazer em outras atividades também. Entende? Que isso faz parte do comportamento do ser humano. E por último também é você trazer o que é real do que é imaginário, porque muitas coisas que acontecem no meio da pornografia, muitas coisas que acontecem entre os atores são totalmente encenações. Então você começa a trazer o que é real do que é o imaginário. E isso faz que você tenha consciência de que o que aquelas pessoas estão fazendo são encenações e de que a vida real é totalmente diferente daquilo. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você entende muitas vezes até que, opa, peraí, eu acho que eu tô caindo nesse vício, eu acho que eu preciso de ajuda, peça ajuda, você não está sozinho nesse processo, sabe? Não tenha vergonha de pedir ajuda em relação a isso. Se você também aqui, que está me assistindo, usa estratégias diferentes, comenta aí a estratégia que você usa ou me manda no particular, porque eu quero compartilhar com outras pessoas essas estratégias. Hoje tem algumas instituições que estão fazendo até testes para identificar essa questão do vício. Mas se você se identifica, procure ajuda. Não perca tempo em procurar ajuda, porque cada dia que você perde nesse vício é um dia a menos até da sua vida. Então, isso pode totalmente roubar você. Então, não permita que isso aconteça. E, novamente, me coloco aqui à disposição. Se esse vídeo fez sentido para você também, não tenha vergonha de mandar para os amigos. Não tenha vergonha, porque isso pode ser libertador para muitas pessoas, tá bom? Se inscreve no nosso canal, dê o joinha aí, escreve na notificação também e até o próximo vídeo.